A esquerda progressista é aquela que defende liberdade de costumes e também uma certa liberdade individual. Uma certa porque não é tanto, né? Ainda vai ter intervenção estatal. Daria para você dizer que é uma esquerda mais próxima de um Rousseau, né? Uma esquerda mais próxima desse clássico rousseauiano. Ciro é isso? Não. Ciro ele é contra a liberdade de costumes e contra a liberdade individual. Ele é um estatista por natureza. Ele é muito mais alguém que acredita na superioridade moral do Estado. Vai aquela bancada religiosa? A religião dele é outra. A religião dele é uma religião... Princípios? Não, Ciro, o cearense não. A religião de Ciro é essa aqui. É uma teoria coletivista do Estado. O Estado deve intervir em tudo porque o Estado sabe, você não. Se eu deixar a economia andar por conta própria, não é que, por exemplo, na visão dos progressistas, o Estado tem que intervir na economia para corrigir certos erros. Para corrigir, por exemplo, a concorrência que está sendo desleal. O Ciro não, você tem que meter o pé na porta mesmo. Ele é contra qualquer ideia de escola de Chicago. Então o que acontece? Não é nem socialismo, ele é muito intervencionista, por assim dizer. Só que é um cara que se vende como progressista. Ele é progressista? Não, mas ele está se vendendo. O que é que ele faz nesse momento em que ele se vende como progressista? Acaba surgindo o nome dos próprios progressistas. Por exemplo, eu tenho uma discordância muito grande mesmo, não gosto da figura do Haddad, por exemplo. Mas ele, na esquerda, é progressista. Há uma grande diferença entre o Haddad e o Ciro. Mas aí quem está do outro lado não consegue ver a diferença. É que nem você pega, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é alguém que acredita, nesse ponto ele é muito parecido com o Ciro. Ele acredita na superioridade moral do Estado. De que o Estado ele vai orientar os indivíduos nos costumes, vai orientar os indivíduos na economia, mas é alguém que vez ou outra diz, não, eu sou liberal. Aonde? Ele não é liberal. Eu não vou dizer também que o Dória seja, o Dória não é. Quem seria liberal aqui hoje no país? Assim, a gente tem o Novo, aquele Partido Novo, né? E o PSL tem um ou outro liberal, agora tem Movimento Livres. Mas a gente não tem grandes liberais no país hoje. Ok? MBL, pelo amor de Deus. O MBL, com todo respeito de quem colabora, quem não é liberal, ele é também meio partidário da ideia do Bolsonaro de uma superioridade moral do Estado. Okay? Então, o que acontece? Mas quem vê do outro extremo acha que o MBL, o Bolsonaro, liberais, todos são a mesma coisa. Então, hoje a gente está nesse extremismo de achar que quem está na esquerda é a mesma coisa, quem está na direita é a mesma coisa, e não são. Tanto que tem um cientista político americano, ele nem prestou atenção que ele propõe não apenas o eixo esquerda-direita, ele propõe o eixo esquerda-direita e um eixo vertical, que é de mais liberdade e menos liberdade. E ele diz que hoje seria esse eixo que seria o principal. Não é saber se o cara é de esquerda ou de direita, mas saber se ele é mais liberdade ou menos liberdade. Tem que chegar no extremo de liberalismo completo, que a gente chama de libertarianismo, o cara que é Estado não tem que servir para porra nenhuma. Não. Tem gente, você vê, tem um cara, eu acho que é canais Ideias Radicais, se não me engano, no YouTube. Ele é um libertário. E aí você vê o que o libertário propõe. Tem uma outra ideia bacana, eu de vez em quando escuto ele, mas você vê que é extremado demais. Que o libertário, ele, por exemplo, do ponto de vista penal, ele é contra a intervenção do Estado do ponto de vista penal. Quer dizer, o Estado não pode nem prender quem comete crime. Para ele, penitenciárias têm que ser privadas, as forças de polícia têm que ser privadas, a justiça tem que ser privada. Então você vê que o extremo é muito forte. Aqui é o Olavo de Carvalho. O Olavo, ele é alguém ligado a novamente, uma concepção muito moral do Estado. Só que você percebe o tempo todo o que é isso? Que ele propõe que há um grupo que terá superioridade. A que a gente tem que observar é que você pode ter indivíduos que são coletivistas de esquerda ou indivíduos que são coletivistas de direita. Porque estão no aspecto esquerda-direita, se você quiser usar aquela classificação dos franceses, dos girondinos e jacobinos,
Só que no eixo liberdade e controle estatal, estão lá no controle estatal, porque eles acreditam que o Estado ele tem essa superioridade moral. Então você vai ter o Bolsonaro, você vai ter o Olavo de Carvalho com esse mesmo entendimento que o Lula, que o Ciro também tem, né? Que uma Marilena Chauí também tem. De o quê? Apesar de, claro, ser aspectos esquerda e direita muito diferentes, mas quanto à liberdade, eles são muito próximos. Novamente, eu preciso chegar no extremo do libertarianismo, de que eu não posso nem ter justiça pública, tudo tem que ser privado. Se você quiser, se você acha que é o mais correto, não estou aqui também para dizer quem segue o Bolsonaro está errado, quem segue o Lula está errado, quem segue o Ciro está errado. Eu acho que não é minha função, como professor, dizer isso daí. A minha função é dizer, ó, os filósofos são esses, eu até posso ter uma visão crítica, eu tenho uma visão crítica do Lula, uma visão crítica do Bolsonaro, eu acho que eles são muito interventores, muito adeptos a essa concepção coletivista do Estado, que eu discordo, particularmente eu discordo, mas, novamente, cada um de vocês, a escolha política é individual. Quem sou eu? Aí seria, novamente, eu achar que eu tenho uma superioridade de dizer que a escolha de vocês está errada. Segue o Bolsonaro, bora sentar numa mesa de bar para discutir por que eu acho que é errado e tentar convencer a não votar. Mas se no final das contas você quiser votar, tranquilo. Vou votar no Lula. Amigo, bora para uma mesa de bar para a gente discutir e conversar porque eu acho que você não deveria votar. Mas se no final das contas você quiser votar, tranquilo para mim. A única coisa que você não pode fazer de maneira nenhuma para mim é recusar a convite para o bar. Aí, mas, bora conversar lá sobre política. Agora, chegar e dizer, não, quem vota no Bolsonaro é fascista, quem vota no Lula é comunista, é você justamente trabalhar com esses extremos que eles gostam, que é o extremo de que o outro lado está errado, o meu lado tem uma superioridade moral, que é a concepção do Hegel, que é a concepção também do Marx. O Marx ele trabalha com uma ideia, com uma concepção de que há um grupo moralmente superior. O grande destaque do Marx, e por isso até hoje ele não é tão, por exemplo, rejeitado quanto o Hegel, não apenas o Marx, o Engels e vários materialistas históricos, é que eles acreditam que essa superioridade moral está na população, está no povo. O Hegel ele propunha que estava na instituição Estado, agora eles propõem que está no povo. É por isso que a gente não tem uma rejeição tão grande das ideias marxistas, porque não é tão rejeitável para a gente pensar que o povo, já que a gente também é povo, tem superioridade moral. Porque ele não está ofendendo a gente. Seria diferente do Hegel que diz, vocês não são nada. Vocês não têm moral. Moral, como eu digo, é moralidade, ética. O Estado tem. O Hegel está me xingando. Porque ele diz que eu não tenho moral, eu sou um degenerado. Mas ele não diz isso. O Marx, por mais que ele tenha ideias que podem ser discutidas e já foram, a concepção econômica dele foi questionada, a própria questão clássica de lutas foi questionada, muita gente é contrária a ele hoje em dia, mas por que muita gente ainda gosta? Você tem aí muitos grupos de esquerda que ainda tem aquele ideário. A gente teve agora os 100 anos da Revolução Francesa, a gente teve festa. Pessoal, a gente teve solenidade na Câmara de Vereadores aqui em Natal, os 100 anos da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Comunista. Por que ainda tem tanta gente que é favorável? Justamente porque é uma ideia um pouco mais sedutora. É uma ideia de que realmente existe um grupo com superioridade, um grupo que inclusive estará autorizado a fazer uma ditadura, mas quem é esse grupo? É o meu. É o grupo que eu tenho pertencimento, então está de boa. É o grupo que foi oprimido por décadas, por séculos. Então também, aquela ideia da gente de você torcer para o mais fraco. Você quer que esse grupo oprimido, ele seja opressor. Você quer que esse grupo oprimido, ele ganhe o poder. Então essa ideia, novamente, não é fazendo aqui um julgamento moral, meu Deus, a ideia é maravilhosa, meu Deus, a ideia é horrível. Mas a gente entende o quanto ela é sedutora. Por exemplo, Hobbes não é tão sedutor para a gente, por quê? Porque ele é muito agressivo. Locke e Rousseau são sedutores. Hegel não é muito sedutor porque é agressivo. Marx é sedutor. A ideia de que nós estamos numa luta constante, de que o Estado não é um local de razão, não é um local de um contrato racional para garantir direitos, mas o Estado é uma ferramenta de manutenção do status quo, é uma manutenção de opressão.
E todas as ferramentas do Estado pensariam nisso, oprimir. A educação seria opressora, a política, opressora, a economia, opressora, o controle penal, opressor. Você pegar, por exemplo, o Alessandro Barata, né, dá para falar um pouco mais de penal, mais minha área, mas você pega o Alessandro Barata, que escreveu Criminologia Crítica, ele é um criminólogo de orientação marxista. E ele diz que o direito penal deve ser abolido, porque o direito penal só é uma ferramenta do Estado para estigmatizar certos indivíduos, né, aquele labeling approach, a teoria do etiquetamento, de eu prendo para que você seja socialmente rejeitado e isso reforce a sua situação de oprimido, isso dificulta a sua ascensão. E aí ele propõe que a própria sociedade passe a governar. Então Marx ele trabalha muito com essa ideia de que haveria uma guerra perpétua. Só que aí é que um ponto que é diferente do Hegel. Ele não propõe que o Estado poderia ser consertado. É até também uma coisa diferente do Rousseau. Muita gente coloca o Marx como um paralelo do Rousseau, porque os dois propõem revolução violenta, porque os dois comentam a questão da desigualdade. Mas qual é a diferença? O Rousseau acredita que eu posso, ao final de tudo, estabelecer um governo legítimo, pensando no bem comum e democrático. O Marx ele acredita que isso nunca conseguirá acontecer. Tanto que qual é a proposta final dele? Abolição do governo. A grande finalidade, o grande objetivo da teoria dele é que como o povo, então a sociedade tem uma superioridade moral, uma superioridade de tudo, os trabalhadores, eles devem conquistar o poder. Durante um certo tempo, eu precisaria, né, de um governo totalitário para construir as bases de uma sociedade sem governo. Então, eu não teria mais Estado civil, eu não teria mais um contrato civil, um contrato social criando um Estado, porque a própria coletividade se governaria. Então, qualquer experiência que a gente teve aí, União Soviética, com Stalin, China com Mao, em tese, qual foi a argumentação de todas elas? De que estariam nesse primeiro estágio, buscando o segundo. Então, todos eles argumentaram, estamos nesse primeiro, de uma ditadura do proletariado, né, que vai construir as bases para chegar no segundo estado, que seria o estado em que eu não precisaria de Estado. Seria um puro coletivismo. Obviamente nenhuma dessas chegou. A gente não viu nenhuma delas chegar nesse estágio. Ou a gente teve uma quebra, por exemplo, a gente viu isso na União Soviética, o regime quebrou antes mesmo de chegar nisso, então não dá nem para saber se ia dar certo, dá errado, provavelmente não ia dar certo, Deus sabe. E a China está virando capitalista. E aí até que eu comentei com você, a gente tem que tomar cuidado com que tipo de capitalismo a gente tem. A China hoje ela não é soviética, ela não é socialista, comunista, soviética. A China é capitalista, capitalismo de mercado, de Estado, perdão. Aquele capitalismo controlado pelo Estado. Mas quem é hoje a grande potência econômica? China. Agora, tem liberdade individual? Não tem. É um capitalismo de mercado, em que eu tenho competição de livre concorrência? Não é. É um capitalismo de Estado, em que aquele governo autocrático, em que aquele partido que governa o país controla a economia, direciona como essa economia vai trabalhar. Você vê que essas experiências socialistas, elas acabaram não dando certo na prática, ficaram muito no papel, tá certo? Só que qual é o grande problema, pessoal, que a gente encontrou? De qualquer maneira, todas essas teorias do Estado, elas apresentam muitas falhas em prol de uma autocracia. Todas elas podem ser distorcidas facilmente para que eu tenha um regime não democrático, mesmo Locke. A diferença é que o regime não democrático de Locke não seria estatal, seria particular, sei lá, uma grande corporação. Então, quando você pega essas distopias de filmes, como Blade Runner, por exemplo, em que uma grande corporação domina a sociedade, em tese para os críticos do Locke, é o que o Locke possibilitaria, que eu poderia ter um governo não do Estado, mas um governo de certos indivíduos.
com corporações, sei lá, a corporação Tyrell. Você vê que Rousseau daria para ser distorcido por uma ditadura. Você vê que as teorias coletivistas são bases de ditaduras. Então, o grande problema que a gente teve é que mesmo nas teorias bem intencionadas, como Rousseau, como Locke, que são teorias bem intencionadas, o liberalismo do Locke e a democracia do Rousseau, ainda tem falhas. E aí que vem a última teoria, que é o que importa muito para a gente, que é a teoria do Estado de Direito. O Estado, a política, são controladas pelo direito. A Constituição com um grande vértice de controle. Isso diminui a possibilidade de quê? A possibilidade de distorções. Porque não é uma vontade geral, que cada um pode ter a sua leitura, não é uma superioridade moral, que também é um negócio muito subjetivo, não é a supremacia do proletariado, que também é um negócio muito subjetivo, é a Constituição. O Estado de Direito é aquele que, nas palavras do Candotilho, é um Estado domado pela Constituição, domado pelo direito. Eu gosto muito dessa expressão, domado pelo direito. É como se o Estado fosse um animal selvagem que o direito educa, não é nem comanda, não é nem treina, doma, ou seja, torna um animal controlável. É o Estado de Direito que, com constituições fortes, não constituição de papel, uma constituição realmente forte, aplicável, faz com que o Estado ele não possa ter distorções. Então você, claro, não é 100% seguro, não quer dizer, meu Deus, eu não vou ter nunca mais uma experiência não democrática. Você vai ter. Uma hora ou outra você vai ter uma experiência não democrática, porque em algum momento a gente vai abrir brecha, a própria Constituição vai ter brecha, os poderes não vão funcionar direito. Mas a possibilidade do Estado de Direito disso acontecer é muito menor do que perante as outras teorias. E esse Estado de Direito, ele não quebra com as outras teorias. É interessante isso, ele não diz necessariamente que elas estão todas erradas. No Estado de Direito, você tem um Estado de Direito liberal, basicamente um Estado de Direito muito baseado em Locke. Você tem um Estado de Direito mais socialista, que ele é mais ligado ao Rousseau. Então, o Estado de Direito, que é baseado na teoria pura do direito do Kelsey, de que eu tenho uma lei suprema, ele pode ter elementos liberais, elementos de Rousseau, sem o menor problema. Só que ele vai ser mais seguro e mais calcado na lei do que essas teorias puras. Tá certo? Sim. Eu li um livro falando da diferença entre totalitarismo e autoritarismo. Mas dentro desse conceito aí, da fundamentação de Marx e tal, eles fundamentam as duas ideias. Como? Um livro que eu li, que eu fazia curso, que falava a diferença entre totalitarismo e autoritarismo. Entre totalitários e autoritários. Eles tinham uma diferença. Mas dentro dessa ideia de fundamentos, a partir de Marx, que vai fundamentar as ideias totalitárias e autoritárias, ele fundamenta tanto o totalitarismo quanto o autoritarismo ditadura. Pronto, bora lá. Quanto à questão de fundamentar, não vou dizer que o grande objetivo de Marx foi fundamentar a ditaduras ou o totalitarismo. A gente pode ter ditaduras que têm uma base marxista. Você vai encontrar na África governos que não são totalitários, governos que são ditatoriais, ou seja, autoritários, que têm base marxista, okay? Ou seja, que têm a base de Marx. Então, a grande questão, pelo menos para, assim, você pegar o Dalari, o Aquaviva, até o Lenin Streck, a grande diferença entre totalitarismo e autoritarismo não é a base que eles utilizam. Você vai ter totalitarismo usando Marx e autoritarismo usando Marx. Você vai ter autoritarismo usando Hegel e totalitarismo usando Hegel. É o quanto se utiliza. Porque uma ditadura, um governo autoritário, ele não vai usar tanto a questão ideológica. Pode até usar como um fundamento, como uma desculpa, mas não vai usar tanto como um instrumento. Então, o autoritarismo não tem a ideologia como instrumento, mesmo que tenha como base, é a força. Então, eu mostro minha mão para você e eu quero que você me diga que aqui há 4 dedos. Só que para isso eu aponto uma arma para você. Essa seria a base do autoritarismo.
Já no totalitarismo, eu não apenas uso a ideologia como uma fundamentação, eu uso como um instrumento, efetivamente. Então, um governo, por exemplo, autoritário, ditatorial, que use marxismo, ele vai só dizer, não, eu quero aqui, a minha desculpa oficial é conseguir a igualdade entre os indivíduos, é garantir os direitos do proletariado, é fazer a revolução. Mas isso não vai ser um instrumento dele, o instrumento seria força. Já um governo totalitário que utilize isso, vai o tempo todo estar marcando isso. Então, por exemplo, você vê, Stalin, o tempo todo era uma questão cultural, era uma propaganda, né? A própria ideia de propaganda, como os nazistas utilizaram. Então, meu Deus, o pessoal diz, nazista era marxista. Não tem nada a ver. Porque é nacional socialista, e porque tem um socialista no meio, os nazistas são de esquerda. Só tem hoje pessoal, Movimento Brasil Livre, MBL, não é livre não. PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira. O PMDB, ele é democrático? PT, Partido dos Trabalhadores. Então, assim, não é porque tem socialismo no nazismo, né, que é nacional socialismo, que eles são de esquerda, eles são marxistas. A origem do socialismo, de Stalin é uma, que é Marx, e a de Hitler é outra, é Hegel. Ok? Então, agora, os dois tinham a mesma instrumentação, que era o tempo todo ficar batendo a ideia de uma ideologia. Então Getúlio era totalitarista? Getúlio, aí que está. Tem pouca gente que quer aceitar que Getúlio era totalitarista. Na minha visão, ele era. Que tinha o tipo, ele fundamentava na propaganda. Na minha visão, porque assim, tem gente que diz, o Brasil nunca teve uma experiência totalitária, as duas experiências foram autoritárias. Eu não acho. Eu acho que há uma grande diferença entre o Getúlio e a Junta Militar, 64. Porque o Getúlio, primeiro, tinha uma personificação. Isso é uma marca do totalitarismo. A figura personificada, né, do líder, do Führer. Você vai ver isso em Mao, você vai ver isso em Stalin, em Hitler, em Mussolini, em Franco, em Salazar. Todos eles, era a figura que importava muito. Getúlio, a figura. É uma centralização. Outra coisa, a figura não era para ser temida, era para ser idolatrada. O pessoal, Getúlio era temido ou idolatrado? Idolatrado. Tanto que ele se elegeu depois, sendo configurado pai dos pobres, o criador da Petrobras, o protetor da nação, o pai, a grande figura de um grande pai. Pessoal, grande pai. Na Alemanha você tem o quê? O grande irmão, né? Quando George Orwell escreve em 1984. A ideia de alguém que está cuidando de você. Então, ele usava muito mais ideologia do que uma força. Então, eu arriscaria, tudo bem, quem sou eu? Mas eu arriscaria dizer que Getúlio ele é muito mais totalitário do que autoritário. Ok? Agora, tem gente que não é, eu acho. E que totalitarismo era esse? Um totalitarismo que flertava muito com o da Itália e o da Alemanha. A escolha de Getúlio de ingressar nos aliados durante a Segunda Guerra não foi uma escolha ideológica, foi uma escolha econômica. Okay? Porque ideologicamente, a gente tem que lembrar que ele mandou Olga para os comunistas, para os nazistas. Olga era uma comunista. O que é que aconteceria com uma comunista quando chegasse na Alemanha? Tchau. Ele adaptou a Constituição, a polaca, 37, a Constituição polonesa, ele adaptou. Você tem uma adaptação também da Carta do Lavoro para a CLT. Então você vê que ele tem, porque a Polônia que está sob domínio nazista, sob domínio então desse regime totalitário. Você tem a Alemanha totalitária, a Itália totalitária, eram exemplos para o Getúlio. Então, nisso eu arrisco dizer que ele era totalitário. Já a ditadura, alguns dos generais, primeiro também foi uma sacada dos generais. Em vez de você ter uma grande figura, como por exemplo o Pinochet, você tinha uma variação. A figura grande era a junta militar. O presidente militar ficava variando. Mas você lembra de alguém especificamente? Claro, você tem os linhas duras, que são Médici, né, que você lembra mais. Porque você lembra que a contestação era maior. Você vai achar mais obras contra eles. Né? Por exemplo, chegava Juca Chaves e dizia: como é que eu reconheço um ladrão? Aí, isso no pau. Aí ele saca do bolso uma fita métrica,
mede-se da cabeça aos pés. Saía do palco e ia direto para a cana, ia direto ser preso. Mas aí você lembra disso. Mas essa era uma sacada. Mede-se. O povo hoje acha que sempre que é inteligente quando diz: ah, eu não tenho nada a temer, é porque quer fazer joguinho de palavra com Temer. Meu amigo, o cara fez isso lá em 1900, lá vai bolinha com Médici. E hoje, quando você tira onda com Temer, o que é que pode acontecer com você? Nada, graças a Deus a gente está numa democracia. Você tem todo o direito de tirar onda lá com o velho. Quando você tirava onda com Médici, o que acontecia? Sorte do Lucas Chaves que ele só apanhou. Sorte que não deram lá um suicídio para ele, né? Como foi com o Vladimir Herzog. Então, você vê que era muito mais complicado. Só que era ideologia? Não, era força. Não tinha uma figura a ser amada. Não tem... O Figueiredo, que tinha tudo para ser amado, não, porque foi ele que trouxe a abertura, não sei o quê. Quem ama ele? Ele podia ter construído isso, ninguém ama. Sabe qual é a frase mais célebre do Figueiredo? Prefiro os cavalos ao povo. Outra frase, quando perguntaram para ele se eu podia ter eleição direta: um povo que nem sabe escovar os dentes vai saber votar? Então esse era o tipo, ele não se preocupava com isso. Ele saía cavalgando no Rio, chicoteando o povo quando ele ia para o Rio. Então você vê que eles não tinham essa preocupação que o totalitarista tem. A preocupação do Hitler lá, bonzinho, de ir para as crianças, né, de ir para a missa, de ir para as escolas. Então você vê que é uma preocupação diferente. Não é que não tenha ideologia, que a ideologia não é um instrumento. Totalitário, a ideologia é um instrumento. Para o autoritário, não. Ok? E até por isso que normalmente governos totalitários duram mais do que autoritários. É mais difícil uma ditadura autoritária durar tanto. A 64 durou, foi até algo incrível para ela. Durou ali seus 20 anos.